Olá, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Rui Nascimento e eu estou trazendo mais uma mensagem para você, uma mensagem na continuação da leitura do livro do Evangelho do Apóstolo João. Nós fomos acompanhando desde o capítulo 1 até ao final do capítulo 3, onde o Senhor Jesus se encontra com Nicodemos e explica para ele que ele precisa de nascer de novo para poder ter acesso ao reino de Deus. E de seguida nós temos o capítulo 4, onde o Senhor se encontra com uma mulher e tem uma conversa muito interessante com ela. Eu vou ler essa passagem, depois nós vamos analisar para ver de que maneira é que isso pode se encaixar nas nossas vidas. Então, o que está escrito é o seguinte: quando os fariseus ouviram que o Senhor Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. E vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Aonde tens tu a água viva? És tu maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De verdade, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e aquele que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, vem a hora em que nem neste lugar, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado o Ungido, vem, e quando ele vier nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nessa altura chegaram os seus discípulos e admiraram-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia por acaso esse ser o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Muito bem. Essa passagem pode parecer, em muitos pontos, em muitos lugares, uma passagem, assim, a olhos nus, é uma coisa tranquila, trivial, uma coisa sem grande mensagem aqui, mas se nós formos retirar daqui aquilo que o Senhor tem para nós, então nós vamos perceber que essa mensagem não foi apenas para aquela mulher samaritana, mas é uma mensagem para qualquer um que queira chegar ao Senhor. O texto nos diz que
importava ao Senhor passar por aquele lugar. E nos diz também, quando ele chegou no poço, ele sentou porque ele estava cansado. É interessante, é a única vez que nós vemos em algum momento nas Escrituras dizer que Jesus estava cansado. E também é interessante que os 12 foram comprar comida para... também não é normal. Não é normal. Os 12 poderiam ter enviado 3 ou 4 buscar comida para todos, ou 6, mas não, foi todo mundo. Sabe porquê? Porque quando o Senhor Jesus planeja se encontrar com você, Ele não quer ali ninguém incomodando, porque Ele precisa de um encontro a sós. Deus é pessoal. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que quer ter uma relação pessoal com você. Ele não precisa de opiniões. Porque veja, se os discípulos tivessem ficado lá, iam provavelmente ter interferido quando ela chegou, porque ela era samaritana. E os samaritanos não eram mais nem menos do que os irmãos dos judeus, porque faziam parte das 10 tribos do norte, aquelas que tinham sido dispersas. Mas isso aí precisaríamos entrar na história de Israel. E eu espero poder trazer essa história, mas não é o caso agora. Então aquela mulher era uma mulher que tinha religião, ela era religiosa. Quando Jesus falou para ela, dá-me de beber, ela falou, olha, por que tu estás a falar comigo? Normalmente vocês não falam com a gente, o que está acontecendo? Você está querendo alguma coisa comigo? Na verdade, ele estava ali sozinho, ela também era hora sexta, meio-dia, em pleno calor. Hora sexta, são 12 horas. Então, no pleno calor do dia, aquela mulher foi buscar água na fonte, o que também não é normal. Nos países onde se vai buscar água a fontes, nos países quentes, normalmente se vai de madrugada, pelo fresquinho, não se vai no calor do dia. E aquela mulher tinha encontro marcado com Jesus. Ela nada podia fazer, porque ele sabia que ele ia se encontrar com ela, porque ele falou, importa-me passar por aqui. Ele tinha que ter um encontro com aquela mulher, sabe porquê? Porque aquela mulher tinha sedes. Ela foi ao poço porque ela tinha sedes. E tem pessoas que ouvem as mensagens de Deus, querem nem saber. Tem outros que continuam, que querem ouvir, que querem saber mais. Sabe porquê? Porque têm sedes. Têm sedes. Estão sedentas, estão famintas. Embora às vezes tenham muitas coisas para comer em casa e muitas coisas para beber, no fundo, no seu interior, a sua alma tem sedes. A sua alma está sedenta porque ela não encontra satisfação em nada. Ela não encontra solução para as situações diárias da sua vida em nada desse mundo. Então ela fica sedenta. É uma alma sedenta. É uma alma que vai buscar água em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, porque ela tem sede. E o Senhor Jesus sabia muito bem que aquela mulher estava indo lá. Então ele esperou por ela. E quando ele falou, dá-me água, e depois ele falou, olha, se tu soubesses quem sou eu, quem fala contigo, tu me pedirias, eu te daria água viva. Ali ela não entendeu muito bem, falou assim, mas tu não tens nem como tirá-la do poço, como é que vais me dar água? És tu maior que o nosso pai Jacó, que tirou para ele, para a sua família e para os seus animais, e ele mesmo bebeu desse poço. Era uma mulher religiosa, era uma mulher que tinha história, tinha um histórico religioso. Ela estava esperando um Messias, ela estava esperando uma salvação, ela estava esperando uma solução para a vida dela. Talvez você também esteja esperando uma solução para a sua vida e você tem recorrido à religião e ela não tem resolvido nada para você. Essa mulher tinha religião. Ela sabia. Ela falou, Jacó é nosso pai. Ele nos deu esse poço. Ele bebeu dele. Ele deu ao seu gado. És maior que ele. Então, era uma mulher religiosa. Mas ela não conhecia o pai, o dono, o fundador de Jacó, que era Jesus Cristo, que era aquele que estava ali com ela. E essa mulher tinha procurado beber, saciar a sua sede, sabe como? Com homens. Era uma mulher adúltera ou prostituta, ou pelo menos era uma mulher que deitava com vários homens. O Senhor Jesus, conhecendo a história dela, sendo o próprio Senhor, o conhecedor de todas as coisas, ele disse para ela, olha, chama o teu marido, para a coisa não parecer difícil. Ela falou, não tenho marido. Ela mentiu, mas falou a verdade, porque não tinha. Ela tinha, mas não era dele, então não tinha. Às vezes nós queremos mentir para Deus, às vezes nós queremos enganar o Senhor, às vezes nós tentamos disfarçar as coisas diante de Deus, mas para Deus não há como disfarçar, tudo está nu aos olhos dele. E o Senhor Jesus olhou para aquela mulher, viu a necessidade que ela tinha, olhou para ela e disse, olha, tens procurado talvez satisfazer, preencher o teu vazio, matar a tua sede com homens, mas nenhum conseguiu. Já foram 5, vais no 6º, não conseguiste. Sabes porquê? Ele não lhe perguntou isso, mas ele
Subentendido, ele falou para ela, o teu marido sou eu. Enquanto não casares comigo, enquanto não tiveres um encontro comigo e te entregares a mim e confiares em mim, tu não vais nunca conseguir saciar a tua sede. Eu quero dizer para você também, não sei se você está vendo esse vídeo de manhã, à tarde, à noite, eu quero dizer para você o seguinte, talvez você tenha procurado nas mulheres, nos homens, não sei aonde. Eu, antes de conhecer o Senhor Jesus, era nas mulheres que eu procurava saciar a minha sede. Era no dinheiro, era em tanta coisa errada. Mas depois que eu conheci o Senhor Jesus, que eu recebi Ele como o meu noivo, porque eu sou noivo, eu faço parte da igreja, a igreja é a noiva, é o corpo de Cristo. Depois que eu reconheci Ele como meu Senhor, a minha vida mudou por completo. Tenho conhecido muita gente para quem a vida tem mudado por completo depois que tiveram um encontro nessa fonte com o Senhor Jesus. A fonte é tudo aquilo que sai do Espírito dele e que vem para nós. É uma fonte que jorra eternamente. Essas palavras que eu estou falando agora, certamente, não sei quem vai ver esse vídeo, não faço nem ideia. Já, na verdade, coloquei e postei um vídeo há uns tempos atrás que já teve mais de 10 mil visitas. Eu não sei quem viu esse vídeo, não faço nem ideia. Pode ir cair na casa, não sei de quem, de um amigo, ex-amigo, conhecido. E muitos, provavelmente, ex-amigos meus, vão dizer assim, mas como é que é possível que esse cara esteja falando das coisas de Deus? Eu não acredito, tem alguns até que vão dizer, não acredito, isso é tudo papo furado. Eu desafio você. Tenta você falar das coisas de Deus. Abra uma Bíblia e traga uma mensagem grave e traga para nós. Para você se certificar que é preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus para poder falar das coisas de Deus. Mas enfim, é necessário beber dessa fonte. Eu estou cheio dessa fonte. Jorra de dentro de mim água viva para a eternidade. Não sou eu que posso falar e inventar coisas da Bíblia. Não sou eu que posso falar da Bíblia com a propriedade que eu falo. É o Senhor Jesus que fala com você. É Ele que quer te dizer, olha, para de procurar nas coisas extras. Para de procurar nas coisas ao seu redor. Para de procurar em homens, em mulheres. Procura na fonte verdadeira, aquela que brota, que jorra para a eternidade, e essa chama Jesus Cristo. E é muito interessante que aquela mulher tenha feito uma caminhada, que estava cansada, Jesus também estava cansado, sentou, e é muito interessante. Essa mulher que tinha ido na fonte para buscar água, eu diria até que essa mensagem poderia ser no dia em que a água teve sede e a comida teve fome. Porque na verdade essa mulher deixou o cântaro na fonte, ela foi embora. Ela foi embora, deixou o cântaro para trás. Depois que ela encontrou com Jesus, ela não lembrou mais da água, ela não lembrou mais de nada. Ela tinha tido ali um encontro que começou a saciá-la, ela começou a receber algo que ela nunca tinha tido na vida dela. Tanto assim é que ela deixou o cântaro para trás e foi embora. E é interessante que quando os discípulos chegaram com comidas, nós vemos no texto que Jesus estava cansado, provavelmente com fome, era meio-dia, tinham caminhado, trouxeram a comida e falaram, Rabi, mestre, está aqui comida. Ele falou assim, não. Tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Eu assim, puxa vida, será que alguém trouxe comida para ele? Será que essa mulher deu comida para ele? Sei lá o que é que eles pensaram, o que é que eles imaginaram. Mas a comida de Jesus é fazer a vontade de Deus, é ganhar almas, é comer almas, se alimentar com almas remidas da mão de Satanás e que passam a ser almas dele. Isso é o alimento do Senhor Jesus. Almas de pecadores que se convertem e que passam a ser almas restauradas, renovadas, lavadas nas águas do Senhor. A mulher parou de ter sede. E como Jesus se alimentou dela, ele parou de ter fome. Eu quero dizer para você que Jesus está com fome de você. Ele quer a sua alma. Ele quer se alimentar do seu pecado. Ele quer tragar esse pecado. Ele morreu por causa do seu pecado, do nosso pecado. Ele morreu por causa disso. E ele se alimenta, ele se enche e se preenche quando ele consegue se alimentar desse pecado nosso. Não que ele tenha prazer nele, mas porque ele anula ele na hora em que ele pega ele. E ao mesmo tempo que ele anula esse pecado, ele dá a você uma consciência nova, uma vida nova, uma bebida nova. E você esquece, deixa para trás as coisas do seu passado. Aquela mulher deixou para trás imediatamente aquele cântaro. E ela foi buscar o pessoal da cidade e falou, olha, tem um homem que me falou tudo o que eu tenho feito. Será que é ele o Messias? Ela estava esperando um Messias. Ela estava esperando libertação. Ela estava esperando paz na vida dela. Ela já tinha tido um monte de homens. Quanto mais homens ela tinha, menos paz ela tinha. Talvez ela tinha que ir buscar água para todos. Jesus quer fazer brotar da água dele
dentro de você, assim como Ele fez comigo. Eu amo o Senhor Jesus. Eu amo a palavra dEle. Eu estou cheio da palavra dEle. Eu quero transmitir isso para você e te dizer: nada nessa vida vale a pena sem Jesus Cristo. Nada nessa vida vale a pena sem essa água que jorra para a eternidade. Nada vai valer a pena para você. Nada. Porque vai chegar um dia, ainda que você viva faustuosamente, ainda que você viva cheio das suas crenças, ainda que você viva cheio do seu orgulho, da sua vaidade, achando que você é alguém. Quero te dizer uma coisa: sem Jesus Cristo, ninguém é ninguém. Ninguém é nada. Sem o Senhor Jesus, você vai encontrar a morte que vai te consumir. Mas com Jesus, você vai encontrar a vida que vai te abrigar, que vai te fazer prosperar, que vai te dar a eternidade. Eu sei que alguns vão dizer que Deus não vai se importar, Deus não se preocupa em mandar a mim dar recados e mensagens. Como eu já ouvi, tenho ouvido muito desaforo, mas também não estou preocupado, tenho ouvido muita gente dizendo: glória a Deus, aleluia, obrigado pela sua palavra que me ajudou a libertar. É para esse que eu falo, aliás eu falo para todos, e cada um faça aquilo que entender. Se você foi tocado por essa palavra, se ela veio ao encontro das suas necessidades momentâneas, se você está em busca de algo que te preencha, se você tem bebido em muitas fontes e não tem saciado a sua sede, se você tem comido muita comida e não tem conseguido encontrar um pão que te sacie, eu quero dizer para vocês que esse Jesus é o pão da vida. Ele é a água que jorra e brota para a eternidade. Ele é o único que pode preencher o seu vazio. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa tarde. Em nome do Senhor Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, que você possa ser abençoado, que essa palavra possa penetrar no seu íntimo e que você possa tirar de dentro de você aquilo que Jesus quer tirar de dentro de você. Vida eterna. Que o Senhor te abençoe. Nos veremos numa próxima ocasião. Até lá.